Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live do RDTV. Hoje o assunto é etarismo e o dinamismo profissional. Quem ainda não está familiarizado muito com essa palavra, né, etarismo, a gente já começa esclarecendo, então, para quem nos acompanha, que é o preconceito por conta da idade. E aí não é só para com os mais velhos, mas também para com os mais novos. Muitas vezes o etarismo a gente vê bastante também no mercado de trabalho, tanto para as pessoas de mais idade, mais maduras, que de repente não conseguem se recolocar, quanto aos mais jovens que não conseguem uma oportunidade de emprego justamente pela falta de experiência ou até pela pouca idade. Para falar sobre isso, hoje nós estamos aqui no Dr. Ciro Matos, médico psiquiatra, e de forma gentil sempre nos atende aqui. Muito obrigada, doutor, mais uma vez por esse bate-papo. Muito boa tarde. Ótima tarde, doutor. Vamos começar falando então, né? A gente já deu um overview aí, né? Pessoal que não sabe ou não está familiarizado ainda com o conceito de etarismo, mas o fato é que é uma palavra que cada vez mais tem sido ouvida, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os efeitos disso no dinamismo profissional, como está aqui na nossa tardinha, que é o principal tema hoje nosso. Claro. Então, etaísmo é um preconceito, um pré-conceito, um conceito pré-fabricado, né? Um conceito que a gente tem na cabeça. Então, assim, a nossa cabeça trabalha muito com atalhos, né? A gente tem que ter atalhos, porque se tiver que pensar toda hora, vai ser complicado. Então, a gente trabalha muito, tem muito atalho. E um desses atalhos são preconceitos, são conceitos pré-concebidos que, se não forem questionados, eles dominam, né? Dominam as nossas decisões. Um desses preconceitos é o preconceito com idade, que dá seu nome de etarismo, né? Então, o indivíduo do preconceito com pessoas muito jovens não vai ter experiência, isso vai dar problema. As pessoas muito, muito velhas, principalmente relacionado à capacidade, à velocidade que elas têm de resposta, a capacidade que elas têm de se atualizar nas diversas novidades, né, principalmente tecnológicas que estão acontecendo mesmo, a sua flexibilidade mental, e nós vamos ver que isso é um mito. Na verdade, podemos começar por aí? Sim, claro, vamos lá. Então, vamos começar com o pessoal mais velho, né? Então, se a gente olhar, aplicar um modelo que eu uso na, 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 na psiquiatria, com atendimento biopsicossocial, uma abordagem biológica, psicológica, ou psíquica e social, nós vamos ver que, do ponto de vista biológico, o indivíduo que tem mais idade, é mito que ele não tenha a capacidade de criar novas conexões, de termos novos aprendizados, de desempenhar bem novas tarefas, né? Como se ele tivesse muito inflexível, né? Não é nada disso. A capacidade, o nosso cérebro, assim, ele forma estradas mesmo, ele forma trilhas cerebrais, né? A gente fala assim que neurônio que dispara junto permanece unido, né? Então ele forma. Então é como se, imagina uma floresta que você sempre anda pelo mesmo caminho, né? Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai formar uma trilha, né? E a nossa cabeça é bem isso, né? Nós temos diversas trilhas de diversas crenças, diversos hábitos, diversos pensamentos, diversos conceitos, que são só isso, são trilhas, né? E se tem esse caminho, você pode fazer um outro também. Se esse caminho já não é mais adequado, você monta outro. E essa capacidade de mudar de caminho, a gente chama de neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro formar novas trilhas, né? E assim, não existe mais dúvida, isso está bem comprovado mesmo, que as pessoas mais idosas têm essa capacidade, sim. O que muitas vezes falta é treinamento para dizer para ele, olha, é melhor ir aqui, né? Em vez de você subir esse morro, descer esse morro, dar a volta aqui, que é mais fácil, né? Usando uma metáfora para o cérebro. Então, assim, o que as empresas vão precisar fazer é investir em treinamento, né? Para que diga, olha, para as circunstâncias atuais, nós vamos precisar disso, nós vamos precisar daquilo. Agora, ele já traz uma bagagem, né? Ele já traz todo um aprendizado, especialmente a resiliência, né? A capacidade de enfrentar as dificuldades. É mais comprovado, as pessoas de mais idade têm maior resiliência que os mais jovens. Ele tem mais também, em geral, tem mais soft skills, que são aquelas capacidades de relacionamento humano, né? E ele também já traz pronto dentro de si a capacidade da mentoria, a capacidade de orientar pessoas mais jovens, né? Então, assim, a gente estava, Mariana e eu estávamos conversando antes, o preconceito funciona mais ou menos como um carro. Muitas empresas estão selecionando o carro
apenas pela capacidade de aceleração. Eles só olham a velocidade de 0 a 100 km por hora, quantos segundos leva. Não está levando em consideração se ele derrapa na curva, se ele acelera bem numa subida, se ele é realmente seguro numa batida, se ele aguenta bem passar por um alagamento. E todas essas qualidades a pessoa de mais idade tem de sobra, né? Então, assim, muitas vezes o jovem é como um carro bem moderno que acelera muito rápido, mas derrapa na primeira curva, ele não vai ter experiência, né, na direção. Então, assim, qual é a saída, qual é a alternativa? É a tal da diversidade. Você colocar pessoas das diversas idades, das diversas culturas, diversos modos de sentir, de pensar e agir, porque essa força, a diversidade é uma força. Pessoas que pensam numa única direção são muito fracas. Se você considerar, por exemplo, plantação de batata, se você só plantar batata, você vai ter problema. Você vai ter que intercalar outras coisas para o solo ficar bem nutrido, para você ter uma plantação bem bacana. Então, assim, isso acontece com as pessoas. As empresas deveriam, né? Algumas, felizmente, já têm essa ideia da diversidade, de incluir visões diferentes e talentos. Talentos, o pessoal de empresa adora essa linguagem, né? Baixou o espírito do LinkedIn aqui em mim, Maria. Mas os talentos da empresa, qual é a contribuição, qual é o talento que ele tem, né? O idoso, ele tem esses talentos, né? Ele é mais resiliente, ele tem melhores, normalmente tem melhores capacidades de tolerância à frustração, tem mais persistência e tal. Agora, claro, se essa situação de preconceito permanecer muito, se a pessoa tenta, não acontece, tenta, não consegue, tenta, não consegue, ela cria, né, pode criar, aí nós vamos para o aspecto psicológico, o que a gente chama de desamparo aprendido, que é a sensação de que faça eu o que eu fizer, não estou conseguindo resultados concretos na minha vida. E isso é um pé para a depressão, né? Isso é um modelo da depressão. Assim, isso se faz experiência foi descoberto, aliás, com um cachorro, né? Se você coloca o Seligman, Martin Seligman, que foi o cara que descobriu essa e deu o nome para essa expressão, desamparo aprendido, ele colocava lá cachorro, então tocava lá uma luzinha e o cachorro ia lá comer, né? E aí ele tinha lá um choquinho, não precisa ficar magoado não, era um choque, só desconforto, né? Mas era desconfortável. E aí ele tinha que bater a patinha numa alavanca e o choque parava. E aí veio a maldade do pesquisador. Então tinha hora que essa alavanca funcionava, tinha hora que essa alavanca não funcionava. Então, muitos cachorros que passaram por essa experiência, isso já tem uns 30 anos mais ou menos, começaram a murchar, né? Eles ficavam amuados, ficavam quietos, não queriam comer, não queriam beber, tocava a luz, eles não queriam, nem se arriscava aí, porque ele tinha a sensação de que fizesse ele o que for, não tinha ação. E isso acontece com os humanos, né? Então a pessoa acaba comprometendo a sua resiliência, né? Então ele se sente desamparado, ele se sente assim, eu não vou dar conta, né? Nessa circunstância, procurar tratamento mesmo, tá? Eu acho que tem que tomar medicação para tirar dessa, psicoterapia, psicoterapia para quebrar isso, as crenças e uma medicação para dar um up, né? Para o cérebro acordar e sair dessa inércia, né? Agora, as pessoas que não estão nesse quadro assim tão marcantes, a minha grande recomendação é entrar no jogo do teatro, que são as grandes empresas, que são os empregos, né? E fazer o quê? Teatro. Então, eu gosto muito, eu recomendo muito a prática de teatro para todas as pessoas, né? Acho que é uma prática que é muito interessante, né? Para você aprender a ter postura corporal, a respirar corretamente, a mostrar uma coisa que você não está sentindo, mas você finge que está sentindo aquilo, finge que tem autoconfiança, finge que não interessa, cara, está acontecendo emprego, tem que fingir mesmo, né? Não tem conversa, né? Então, a prática de teatro, eu acho muito. E com isso, vai conquistar mais oportunidades, né, no mercado de trabalho. E, paradoxalmente, Mariana, vai gerar trabalho para o pessoal de teatro, né? Porque está feio. As artes, infelizmente, estão sofrendo muito, né? Eu tenho alguns pacientes do mundo artístico, especialmente do teatro,
E eles reclamam demais, porque as oportunidades reduziram muito, né? Aqui em São Paulo ainda tem algumas, em outros estados acabou, né? Não tem mais o que fazer. Então, assim, é fazer teatro. Então, se tem uma depressão presente, é tratamento. Psicoterapia mais medicamento. Se não tem uma depressão presente, teatro. Aprender a fingir, né? Aprender a, a transmitir uma imagem que você pode não estar sentindo, né? Mas para encarar essa situação e deslanchar a partir daí, Mariana. Agora, doutor, o senhor citou a depressão, né? Existe uma relação direta entre, ou pode existir, entre o etarismo e a depressão ou a ansiedade? E também como que essa internalização, digamos assim, né, do etarismo pode afetar a autoestima ou a forma como a pessoa se vê, a autoimagem? Aí a gente volta na questão do teatro, quanto isso também pode ajudar, né? A pessoa a se redescobrir também. Tenha dúvida. Mas quando a gente fala em etarismo, para mim, o que mais preocupa são as mulheres pós-menopausa, né? Porque realmente o estrogênio, a progesterona, os hormônios que são alterados durante a menopausa modificam muito o humor, né? Assim, muitas mulheres na menopausa começam a apresentar sintomas depressivos, de descuidado pessoal, né? De falta de cuidado pessoal, não tem mais ânimo, não tem disposição de fazer uma caminhada, fazer uma natação, enfim, e transmitem isso no momento de procurar um emprego, né? E o que é bem complicado, bem ruim. Então, assim, tem vários passos, né? Vamos focar na mulher menopausada. Então, assim, um passo fundamental é a atividade física, né? Eu tenho colegas ginecologistas com muita experiência em menopausa e eles costumam recomendar uma coisa que caiu um pouco de moda, porque atividade física é meio de moda, né? É que é a hidroginástica, né? A hidroginástica tem um efeito muito bom, ela não sobrecarrega as juntas, né? Ela não sobrecarrega a musculatura, a ossatura, e tem um efeito muito, muito legal. Vamos lembrar que as mulheres na faixa de menopausa orientais, muitas desconhecem os sintomas que as ocidentais têm, né? Elas têm uma dieta menos inflamatória e fazem muita atividade física. Então, assim, ter atividade física é uma coisa muito importante. Mudar o estilo de vida, ter um sono mais adequado, não ficar largado em frente à televisão, desanimado assistindo televisão até de madrugada, né? Não, manter uma certa disciplina para o corpo reagir, né? Algumas vezes é necessário reposição hormonal, mas algumas vezes ou a mulher não quer ou ela não pode, realmente. Tem um passado de câncer, por exemplo, e o ginecologista fala, olha, não vai dar, não vamos conseguir fazer isso. Existem algumas opções de fitoterápicos, lembrando que não é todo mundo, tá? Tem muito fitoterápico que é estrogênico, ou seja, ele tem uma ação muito semelhante ao hormônio, tá? Não é porque é natural, não, né? Que pode sair tomando. Então precisa tomar muito cuidado, precisa ser fitoterapia na menopausa, sempre orientado por médico, porque existem contraindicações, né? E assim, não está reagindo apesar disso, aí vamos para o psiquiatra, né? Porque aí nós vamos ter que não apenas ver os hormônios que deram origem a isso, mas nós vamos ter que ver a mudança que esses hormônios ocasionaram no cérebro, né? Principalmente na serotonina e dopamina. Então, principalmente a serotonina e a dopamina, ficam alterados com essa alteração. Então, primeiro altera o hormônio e em seguida altera os neurotransmissores. E aí você vai ter que mexer tanto na parte hormonal quanto na parte dos neurotransmissores. Mas é importante a mulher transmitir isso. Com uma coisa auxiliar também, né? É sempre um conjunto de coisas, né? A união faz a força. Pode ser feito psicoterapia e eu daria prioridade a teatro mesmo, né? Tanto para a postura corporal, quanto para a respiração, quanto para aprender a atuar, aprender a transmitir alguma coisa, mesmo que você esteja sentindo outra coisa, né? Exato. Aprender a se impor nessa direção. E você fez uma outra pergunta, Mariana, mas eu me perdi, confesso. Não, Era... o senhor já acabou respondendo, mas eu tenho mais uma aqui, da questão do isolamento social. O etarismo também pode levar, e como saber, né, quando você realmente está caindo nessa questão do isolamento social, quando você mesmo já fala, não, acho melhor não sou benquisto, não quero participar, acho que não tenho mais... Bom, então primeiro vamos dividir, assim, grosseiramente, né, as pessoas em introversão e extroversão. Isso quem definiu foi o Jung, Carl Jung, né, que foi um psiquiatra suíço. Ele falou, olha, tem pessoas que se energizam com as outras pessoas, é aquela pessoa
que gosta de festa, que vai para um happy hour e volta todo energizado. E existem os introvertidos, que pedem pelo amor de Deus. Na verdade, eles querem ser convidados só para dizer que não dá para ir, né? Porque eles perdem muita energia, né? Só para não se sentir rejeitado, mas acaba falando, né, olha, não vai dar, não sei o que, inventa alguma coisa, né? E assim, realmente os introvertidos, com muita gente, eles perdem muita energia, é clássico, né? O introvertido que foi numa festa sei lá, 30, 40 pessoas, e lá pelas tantas foi se esconder um pouco no banheiro para se recuperar um pouco de energia, porque os introvertidos não gostam desse contato. Mas assim, independentemente disso, com maior trocando a quantidade pela qualidade ou priorizando a qualidade e reduzindo a quantidade, que é o caso dos introvertidos, nós somos seres sociais. Nós precisamos de contato social, né? E no mundo aí do emprego, o network, que é você ter vários conhecidos, é fundamental. Então, assim, tem que ter uma tentativa de socializar. Mas aí tem que ter um filtro, viu, Mariana? Não é só ter contato com pessoas, não, né? Se você entrar numa água que está toda suja, você vai sair sujo. Se você entrar num lugar que as pessoas são muito negativas, muito invejosas, que estão lá para te destruir, elas vão te destruir, né? Elas vão te contaminar com isso. E assim, sem dó nem piedade, corta, sem qualquer tipo de elucubração, né? Não é para mim. Então não é bom, não é ruim, mas não é para mim, né? Essa frase é ótima, né? Você gostou, não gostou? Não gostou. Não tem gostar ou não gostar, não é para mim. Pronto, pula fora, porque senão vai te derrubar, né? Então procurar pessoas mais positivas. Fazer cursos, você encontra com pessoas que têm interesses semelhantes, né? Participar de atividades num clube, se tiver um clube, bem interessante. Participar do teatro, mais uma vez, você vai ter com pessoas que têm atividade semelhante e vai mexer corpo, vai mexer respiração, vai ter uma imposição de atitude que também é bem interessante, né? E assim, acho que foi o Milor Fernandes que falava que tem duas coisas que o brasileiro não tolera, né? O nosso fracasso e o nosso sucesso. Então, se você sai da média, da grande média, você vai tem grande chance de você tomar uma porretada no meio da cabeça. O Milor Fernandes era um gênio, né? Então, assim, as pessoas não gostam de quem tem sucesso e não gostam, tem problema com quem tem sucesso e tem problema com quem tem fracasso, que não perdoam, né? Não perdoam. Assim, outra coisa, com relação a fracasso, quando você olha ao passado, começa a fazer um balanceamento, eu acho isso muito importante, é você focar no que você aprendeu, né? Não apenas olhar nos resultados. Naquelas circunstâncias, você fez o seu melhor e obteve certos resultados. O que você pode aprender com isso, né? Essa é uma coisa bem interessante, né? O que você sabe hoje que não sabia naquele momento, né? Então, focar no aprendizado e não apenas no desempenho, né? Tem um livro que chama Mindset, Carol Dweck, tô falando de cabeça, me perdoa se eu falar o nome errado, mas chama Mindset, bem famoso, bem legal para ser lido para quem está nessa fase, né? Que é mudar a mentalidade de, de desempenho e ir um pouquinho para a mentalidade de aprendizado, de crescimento, né? Essa é uma atitude bem legal. Também é importante, Mariana, lembrar que o nosso cérebro ele tem uma tendência natural a se fixar nas coisas negativas, né? Ele se fixa na coisa negativa e as coisas positivas ele considera mais ou menos irrelevante, porque isso é muito importante no nosso processo de sobrevivência. A gente traz isso de fábrica, né? Focar naquilo que é prioritário para a nossa sobrevivência. Então, assim, o meio de você contrabalançar isso é uma prática de reconhecimento de coisas boas, né? Essa prática ficou muito conhecida como a prática da gratidão. Eu, pessoalmente, não gosto desse nome. Eu uso a prática de reconhecimento. É você reconhecer coisas boas que aconteceram na sua vida, né? Então, normalmente, essa prática é recomendada no final do dia, ou de manhã, e algumas vezes no dia, se você gostar, é muito bom, né? Que é você focar em 3 coisas bacanas, 3 coisas positivas que aconteceram na sua vida para contrabalançar essa tendência do cérebro. E pode ser coisa boba, tá? Pode ser, olha, meu banho estava sensacional. Eu sim, acabei de tomar um cafezinho agora, eu amo café. Acabei de tomar um expresso agora, antes de entrar aqui. Muito bom, né?
Ontem eu gravei para o Instagram, fiz uma maratona de gravações, eu achei que ficou bacana, agora os vídeos estão sendo editados, né? Então isso me dá prazer. Falo, olha, eu cheguei, eu fiz coisas bacanas, né? Eu não fico só nas coisas negativas, que foi, por exemplo, eu queria ter ido para a praia, choveu canivete, hoje eu não consegui sair de casa, né? Não deu para ir para a praia, eu fiquei aqui em São Paulo. Então, assim, tira o foco do negativo e vai para o foco do positivo. E isso é muito interessante, mesmo dentro das empresas, o supervisor, ele pode ter essa postura tranquilamente. Para cada crítica negativa, 3 elogios. Para cada crítica negativa, 3 elogios necessariamente. Isso devia ser obrigatório, obrigatório, né? Agora as empresas estão começando a instituir, Mariana, certas comissões, certas atitudes, certas comissões para cuidar da mente, da saúde mental dos seus colaboradores, né, dos funcionários. E se você tiver curiosidade, entra aí no RDTV de 1900 e não sei quando, de muito tempo atrás, que eu falei de burnout, quando o burnout estava falando, eu falei assim, olha, a minha esperança, pode olhar, está no arquivo. Eu falei, a minha esperança é que com a inclusão da doença, as empresas vão fazer como existe com comissão de acidente, né? Em vez de estar usando o equipamento de proteção individual, as escadas são seguras, as sinalizações são bacanas, pensar nesses termos em termos de bem-estar pessoal. Está começando, felizmente, estou muito feliz com isso, né? Mas se eu olhar no arquivo, você vai ver que eu falei. Essa foi bola cantada. E assim, para os jovens, agora podemos falar um pouquinho dos jovens? Lógico. Nosso Sem tempo dúvida, está meio, vamos lá. né? Eu estou batendo o olho aqui no relógio, está meio em cima, né? Então, assim, para os jovens também, existe o preconceito, né? Muitas empresas trabalham numa janela muito, muito pequena, de entre 30 a 35 anos a 40 a 45 anos. É uma janela muito pequena. Os jovens podem contribuir muito, né? E aí, adotar uma postura profissional, fazer teatro, por exemplo, é muito bom para os jovens também, né? Não chegar querendo uma grande queixa que eu ouço de clientes que trabalham em empresas, eu não tenho experiência com isso, tá? Eu não tenho experiência, vou transmitir o que me falaram. Muitos jovens chegam se achando, né? Chegam achando que sabem tudo, que ninguém sabe nada, principalmente a geração Z aí, com 20 e poucos anos, né? Que vem de excelentes universidades, mas que, em função da pandemia, tiveram pouca oportunidade de socializar e perceber coisas dando erradas nesse processo de socialização e corrigir, né? Foi uma coisa que aconteceu, paciência, isso vai ter que acontecer agora. E muitos chegam assim, muito, vou falar a palavra clara, muito arrogantes, né? Isso irrita muito o pessoal de empresa. Eu tenho pelo menos um conhecido, um cliente meu, que trabalha em empresa, e eles deixaram de contratar o pessoal de geração Z mais novo, não por causa da idade, mas por causa dessa postura. Então, assim, o problema não é etarismo, tá? Não se queixe da idade. O problema é chegar lá com o nariz muito empinado. O problema é chegar lá se achando o rei da cocada branca, a última Coca-Cola gelada no deserto. Então, o que eles fizeram? Eles acabaram demitindo pessoas, assim, muito jovens, muito talentosas, que fizeram excelentes universidades e acabaram contratando pessoas com menos talento, em formação, que já não chegavam com vício, com mais tranquilidade, muitas vezes pagando cursos para o indivíduo. Ele me contou um caso de uma pessoa, assim, foi uma coisa maravilhosa. O cara, a empresa pagou a faculdade dele, ele fez a faculdade, né? Então ele tem um vínculo muito grande, tem um agradecimento muito grande pela oportunidade. Foi o primeiro da família que conseguiu fazer nível superior. E tem uma garra para fazer as coisas e uma disposição em aprender. Então, essa é a dica que eu daria para as pessoas mais jovens. Transmitir isso. Olha, eu tenho disposição para aprender. Eu não estou pronto, mas eu tenho muita garra e muita vontade de aprender. Transmitir isso. Experimenta transmitir essa postura. Se precisar, vai fazer um pouco de teatro, né? Que eu acho que a coisa começa a andar legal, Mariana. Bem, doutor Ciro Mate, a gente tem aqui mais uma pergunta, nosso tempo está estourando realmente, mas a gente tem mais uma pergunta que eu da redação acho importante. Qual foi o papel da família nesse processo, doutor, tanto do etarismo com pessoas mais jovens quanto com pessoas mais velhas? Eu acho assim, qual é o papel da família? Então, assim, é apoiar. Como é que você apoia, né? A vida é vamos fazer uma metáfora aqui com um jogo de futebol, né? Seja lá o que você for falar, pensa o seguinte: eu estou esvaziando a bola do jogo ou eu estou enchendo a bola do jogo?
facilitando a pessoa jogar mais, né? Usa essa imagem, né? Eu esvaziei a bola, eu enchi a bola, enchi a bola, né? Essa coisa de crítica negativa, fazer bem, isso é bobagem, né? É encher a bola da pessoa. Não vai lá, você tem capacidade, você tem. Se precisar, acompanha para tratamento, se precisar, olha, vamos ver os recursos aqui de comunidade para fazer teatro, por exemplo, né? Mesmo com as pessoas mais jovens, chegar e falar: olha, cara, na boa, não dá para você chegar com esse nariz empinado assim, né? Você tem que ter uma autoconfiança, tem que ter uma autoestima, né? Mas não dá, assim, se chegar chutando balde, né, vai ser difícil as pessoas te aceitarem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza, eu vi o teu desempenho esses anos todos, a tua disposição em aprender, a tua disposição em mudar, e eu admiro muito a tua garra. Aí você está enchendo a bola, né? Então, assim, pergunta sempre isso. Se você falar uma coisa que vai esvaziar a bola, 3 para encher a bola, né? Porque as pessoas só conseguem jogar futebol, Mariana, com bola cheia. Sem dúvida. Tá aí o recado, então, dado nessa sexta-feira, doutor Ciro Massi, médico psiquiatra, mais uma vez. Muito obrigada, doutor, aí, por todos os esclarecimentos e pela participação. Ótimo final de semana a todos, saúde. Ótimo final de semana, até a próxima.